parábola do semeador. E é interessante que Jesus trouxe para cada um de nós 40 parábolas. E só explicou duas. Só explicou duas. A parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Ora, se Jesus se deteve a explicar duas parábolas das 40 que ele trouxe, é porque, de certa forma, essas duas parábolas têm uma importância diferente daquelas outras, e, de certa forma, ele buscou deixar bem claro o que ele queria transmitir na parábola, porque parábolas são histórias. E os próprios discípulos questionam por que Jesus falava parábolas. E ele diretamente disse aos discípulos que, a vocês, discípulos, o colégio, depois, mais tarde, em Pentecostes, os discípulos se tornam apóstolos, então, um colégio apostólico, aqueles que estavam mais próximos do Mestre. Então, Jesus falava, a vocês é dado conhecer. Então, Jesus levou aos discípulos um discurso, um ensinamento mais claro, mais desvelado. E ao transmitir o ensinamento por parábolas, ele permitiu que elas fossem, que o ensinamento fosse atemporal. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aumentando a nossa capacidade de discernimento espiritual, nós vamos tendo uma visão diferente das parábolas, dos ensinamentos do Mestre. Mas a parábola do semeador está explicada. Mas nós gostaríamos, antes de entrar nesta explicação do Mestre a respeito da parábola do semeador, citar Lucas, em que Jesus comenta, e eu acredito que cabe muito bem na noite de hoje para cada um de nós, os ensinamentos do Divino Mestre sempre cabem bem. E Jesus, então, apresenta aos discípulos, então ele estava reunido com os discípulos, então ele dizia aos discípulos, a colheita, a seara, alguns textos falam da seara, a seara do Mestre, nós queremos servir na seara do Mestre, nós queremos seguir as pegadas do Mestre na sua seara. Então, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu olho, então, para este salão e vejo também o desdobramento espiritual, e nós devemos estar muito unidos neste ideal de servir. Porque a colheita é necessária. Por quê? Porque todos nós semeamos, todos nós somos semeadores, todos nós. E é importante questionar o que realmente nós semeamos. O que nós semeamos? O que nós semeamos diariamente? Que sementes são essas? Nós vamos chegar mais adiante citando Divaldo Franco, em que ele fala exatamente isso. Semear o bem ou semear o não bem? Semear o amor ou semear o ódio? Semear a união ou semear a desunião? Então, Jesus estava num barco, e aí a multidão se formou. E ele, então, disse, eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente, olha que conhecimento, que ensinamento profundo, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Não foi na casa do caminho, não. Porque aqui só tem boa semente, aqui a terra é fértil. De vez em quando vem aí umas tiririca, umas coisas aí, a gente tem que arrancar, mas a terra é fértil. Então, essa semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. E aí nós temos abaixo a explicação de Jesus. Porque não só a multidão, mas os discípulos ficaram encantados com essa parábola. E ela é realmente uma parábola bonita, poética.
Eis que o semeador saiu a semear, né? Soa até de forma sonora, musical. E aí é Jesus explicando, ouvindo alguém a palavra do reino, e nós ouvimos diariamente. E às quartas-feiras nós ouvimos mensagens diversas, e quanto essas mensagens estão realmente penetrando na terra fértil dos nossos corações, das nossas mentes, o quanto? Eu me questiono porque hoje, ao refletir, depois da ligação da Darcy, eu falei, alguém tem que falar. Aí eu falei, Naila, quem irá falar? E aí acabou a missão ficando para mim. Adorei, porque eu gosto de falar. Mas eu lembrei de um estudo que eu fiz, intitulado Ser Espírita. Veio logo na minha cabeça. Reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço. Hein? 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 Ser melhor, progredir, se transformar. Então eu pensei assim, será que a semente que o Divino Mestre tem semeado no meu coração, que a doutrina que é para nós o cristianismo redivivo, o consolador prometido, porque nós entendemos dessa forma. Não que a nossa doutrina seja melhor, mas ela esclarece, ela consola. Isso é fato. Agora nós fizemos o nosso minuto de silêncio, a nossa oração respeitosa, uma irmã que partiu. Não há nenhum tipo de aflição, não há nenhum tipo de dúvida, pelo menos no meu coração. Ela regressou à verdadeira pátria, a pátria espiritual. Está muito claro na doutrina, está muito claro no Evangelho de Jesus. Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. E nós vamos citar mais adiante a irmã Joana de Ângeles, o Divaldo Franco, em que ela fala, muitos de nós temos dado atenção às sementes, que não tem nada a ver com essas sementes, que semeiam realmente o reino dos céus. Os valores imperecíveis, o amor, a fraternidade, tudo aquilo que nós verdadeiramente devemos buscar e que se transformam nos nossos verdadeiros tesouros. Os tesouros que os ladrões não roubam. Quantos estão acumulando sementes do dinheiro, do poder, que as traças não roem, que a ferrugem não corrói. Esses tesouros são os valores do espírito imortal. Então, se a semente cai ao pé do caminho, vem o maligno, vem aquilo que nós trazemos em nós, porque o maligno não é algo, uma entidade diabólica, como muitos entendem. E nós respeitamos este entendimento, mas não é o entendimento espírita. O maligno quer dizer aquilo que nós trazemos ainda, que diz respeito ao nosso ego. E está muito claro no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quais são os maiores obstáculos ao nosso crescimento, à nossa evolução, à nossa felicidade, à nossa plenitude, porque nós somos espíritos criados à imagem e à semelhança do Criador, destinados à felicidade. A dor e o sofrimento são decorrências da nossa briga com as leis eternas e imutáveis, com a lei divina. E nós estamos com queda de braço. Outro dia eu brinquei, nós fomos numa cafeteria com os amigos que vieram nos visitar de Brasília. Aí eu brinquei assim com o barista. Nós não podemos brigar com o juiz. Em algum momento nós vamos ter alguma encrenca julgada lá por ele. Com o médico, em algum momento vamos precisar do médico. E com o barista, porque café é tudo de bom, né? Então não podemos brigar com o barista. E sobretudo com Deus. Nós estamos brigando constantemente com Deus. Como? Fazendo aquilo que não é o plano dele para cada um de nós. E aí nós sofremos, e reclamamos. Por quê?
Porque à medida que nós nos harmonizamos com a lei divina, pode vir até a dor. Virá certamente ao mundo de expiações e provas, apesar de estar em transição para o mundo de regeneração, mas ainda tem o conteúdo de expiações e provas. Ainda encontramos resquícios do primitivo. E vamos encontrando já luzes do mundo regenerado. Então, o maligno vem, a parte sombra, aí nós temos aí a nossa psicóloga, cadê ela? Está aqui escondidinha lá, né? Do Jung, né? Discípulo lá de Joana de Ângeles, nosso lado sombra, aquilo que nós ainda temos que trabalhar, reforma íntima. Reforma íntima. A semente tem que cair em terra fértil, nós não fazemos reforma íntima. Não há transformação. E a doutrina não está fazendo aquilo que ela se propõe, estocar profundamente, para que a gente possa se movimentar nesse movimento de se conhecer, se autoanalisar e se transformar. Mas essa transformação é autoaperfeiçoamento, é reforma íntima. Então, o lado sombra absorve tudo aquilo que foi semeado. E é o próprio mestre que fala. Quantos ensinamentos chegaram até nós e nós não demos atenção devida? Quantas coisas que nós já aprendemos, entre aspas, não praticamos? Porque é muito bonito. Existe um pensamento budista que fala assim, reto pensar, reto sentir e reto agir. E nós espíritas somos os cristãos da ação. Ah, eu gostaria de ter outra religião. Gostaria de ter outra religião, dizendo assim, ah, você acredita, você está salvo. Você fez isso, você está salvo. No espiritismo, não. Você trabalhou, você arou essa terra para que a semente germine, frutifique e realmente dê frutos. Não, então, a doutrina não nos tocou, o evangelho não nos tocou. Porque para cada um que Jesus tocava, o coração, ele dava uma mensagem diferente. Ao rico ele disse, larga tudo e me segue. Por quê? Porque para aquele indivíduo, para aquele espírito, a ambição, a riqueza, era um maligno. Não deixaria, não estava deixando, naquele momento, ele realmente se ver como espírito imortal. Então, larga tudo. Para outro, a tua fé te salvou. Então, é importante que a gente entenda que cada um de nós traz esse lado sombra, vamos colocar assim, e é preciso encarar, é preciso um enfrentamento para que realmente a gente consiga fazer com que estas sementes comecem a cair em terra fértil. Muito bem. E aí o mestre segue. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Então, quando a gente vai, eu não sei se todos gostam de ter jardim, horta, mexer com planta, nós temos aí gente até especializada, né, Cristina? Aí, né? Se eu falar alguma besteira, você me corrige depois, tá? Mais à vista, né? Então, é importante a gente preparar a terra. Eu já fui teimoso de plantar coisa na terra velha e não deu certo. Então, agora eu não planto mais nada em terra velha. Ou a gente recupera aquela terra ou bota terra nova. Então, o evangelho é muito claro. Não se coloca em remendo novo em pano velho. Então, é preciso que a gente verdadeiramente se transforme. Nós não podemos, já perdemos muito tempo em existências passadas, enrolando a nossa evolução, fazendo de conta. Agora é a hora. Algum tempo atrás, eu não achei mais, uma charge que eu recebi de um amigo, que tinha um indivíduo em cima do muro. E do lado tinha a figura representando o maligno e outra, o anjinho. E o anjo fazendo 1000 peripécias do cidadão do lado que ele se encontrava. E o maligno lá tranquilo,
de braço cruzado, olhando. Aí o anjo cansou e falou assim, mas espera aí, eu estou aqui tentando de tudo para que ele venha para o meu lado. E você está aí tranquilo? Por quê? Ele falou assim, eu estou tranquilo porque o muro é meu. Ele já está do meu lado. O muro me pertence, ou seja, a indecisão, a falta de ação. Então, minhas irmãs, meus irmãos, os tempos são chegados. Isso está bem claro na doutrina. Lá no livro A Gênese, né? Estou doido para ganhar isso aqui. Vamos fazer aí ficar em cima do pessoal da livraria, né, Maurício? Comprar, se não comprar, se não comprar, não adianta, né? Não serve bônus hora, não? Não. A palestra é bônus hora, minha gente. Ó, vou comprar minhas rifas. Não tem jeito, né, Maurício? Então, no livro A Gênese, que é um dos livros da codificação, os básicos da codificação, Kardec, então, destina um capítulo dizendo: os tempos são chegados, a nova era. Então, essa nova era já está aí. Já está aí. Nós estamos em transição. O nosso planeta não é mais um planeta de expiações e provas, apesar de ter ainda espíritos em expiações e provas. O nosso planeta está em transição planetária. Que maravilha, né? Que oportunidade a nossa de estarmos reencarnados, tendo a oportunidade de uma existência e passando por uma transição, tendo a oportunidade de fazer esta transição para o mundo regenerado. Que maravilha, né? Então, caiu em Pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu. Nasceu, tinha terra, nasceu. Porque não tinha terra funda, o que aconteceu? Queimou-se e secou-se. Porque não tinha raiz. Então, assim é o conhecimento, é o entendimento. Nós temos que ter profundidade. A gente ficou muito, né, na superfície, na superficialidade. É preciso agora mergulhar realmente. O nosso César Reis tem um livro, Mergulhando no Mar de Amor, né? E aí eu comprei esse livro e fiz uma dedicatória com os amigos, eu e Semíramis. Então, mergulhando no mar de amor para que a gente desague no oceano do amor infinito de Deus. Então é preciso, nós temos que, tal qual o rio, seguir em direção ao oceano, contornando os obstáculos, aqueles que não podem ser contornados, vencendo esses obstáculos, porque o objetivo é desaguar no oceano. E assim temos que ser nós, espíritos imortais, buscar o oceano divino, mergulhar nesse oceano infinito de amor. Chega de não amar, chega de não ser amado, mas o mais importante é amar. Porque se eu não amo, como diz Divaldo, é problema meu. Se o outro não ama, é problema dele. Então vamos amar. Vamos realmente fazer uma história diferente, como ensina Chico. E aí Jesus explica, o que foi semeado em Pedregais é o que ouve a palavra. Ah, nós temos ouvido muita palavra. Eu mesmo ouço muita coisa. Todos os dias. E se eu aplicasse tudo o que eu ouço, né, aquelas palestras maravilhosas do Divaldo, do Chico, as leituras, então é importante não apenas ouvir, é importante viver. E logo recebe com alegria. Ah, a gente encontra vários, né? Nós mesmos. Né? Nossa, que palestra maravilhosa. Ouvi uma palestra do Divaldo no YouTube. Ali, uma página tal. A gente fica maravilhado. Mas daqui a pouco está brigando com o vizinho, está se aborrecendo com aquilo. Aí vem ansiedade, vem depressão, vem isso, vem aquilo. E podem chegar para todos nós. Mas qual é a resposta que nós estamos dando? Aí a gente esquece da oração, a gente esquece que a verdadeira pátria é a pátria espiritual, e quando o ente querido vai embora, a gente não quer que ele vá, quer ficar com ele, ele atrapalha caminhar. Então, é importante ouvir, mas acolher esta mensagem.
E Jesus fala muito claramente, não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E aí vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende, logo se perde. Porque como não enraizou, não acolheu verdadeiramente aquela mensagem, aquela semente, ela então brotou e logo ela morre. Porque a planta precisa crescer, buscar os nutrientes, e assim somos nós também. Nós precisamos nutrir a nós mesmos deste amor divino, da sabedoria, da luz. E a outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E aí o mestre diz, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, nós vamos ver Joana de Deus falando das sementes, né, com as quais nós nos identificamos. Afinidade e sintonia. Afinidade são gostos, interesses, aquilo que realmente me atrai, que me dá prazer. E aí eu sintonizo com aqueles que pensam, que têm os mesmos interesses, os mesmos gostos. Se eu penso bem, vou sintonizar com quem pensa bem. Se eu penso mal, se eu penso equivocadamente, eu vou encontrar aquelas criaturas também que estão na mesma vibe, né? Agora é vibe, né? Falar assim com os jovens, né? Só tem jovens aqui nessa plateia, né? Na mesma vibe. Quem não entrar na mesma vibe vai ser o quê? Cancelado, não é isso? Vai ser cancelado. E aí é cancelado, por quê? Porque a sedução das riquezas, o ego, eu quero, o ter, e aí o ser vai ficando de lado. E o tempo vai passando. O tempo é implacável. Esse negócio, o tempo passa rápido, o tempo passa. A sensação que eu tenho do tempo é que muda, mas o tempo, como nós medimos esse tempo, está ali. E aí, uma existência jogada no lixo. E tem bilhões na fila querendo reencarnar, precisando reencarnar. E nós aqui, tendo essa oportunidade e desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando a oportunidade. Por isso que Jesus fala, quem pegou no arado, quem pegou na charrua, não olhe para trás. E aí eu fico lá atrás, eu errei. Aí vem as culpas, os arrependimentos, vamos fazer uma nova história. É importante ter consciência disso ou daquilo, sim, autoconhecimento, autoanálise. Mas nós não podemos ficar presos ao passado, o tempo que nós dispomos é o aqui e agora. Aí ficamos preocupados, estamos lá no futuro, aí vem a ansiedade. Aí toma remédio porque está devagar, aí, mas está muito acelerado ao mesmo tempo, e aí nós ficamos nesse jogo e ficamos sufocados. E todo esse germinar da semente não frutifica, é infrutífero, como diz o próprio mestre. Eu já combinei com o Flávio, daqui a pouco ele vai derrubar o relógio, tá certo? Aí nós vamos falando, né? Porque o semeador saiu a semear. Jesus não falou que ele parou de semear. Então o Moacir começou a falar e ninguém... Se o relógio cair, eu vou ficar sem ver a hora. E a outra semente caiu em terra boa. Terra boa. Caiu em cada coração que eu estou vendo aqui. E deu fruto. Um a 100, o outro a 60, o outro a 30. Aí hoje eu ouvi com a Semiramis, eu sou fã de carteirinha, Jorge Elahart. É igual faca tramontina, não tem aquele assim, corte preciso, né? Ele vem, não sei se todos conhecem, né? Se não conhecem, procurem ver as suas lives, os seus comentários aí na internet. Ele é preciso, né? Ele é preciso. E aí,
ele estava num pinga-fogo e veio uma pergunta sobre a parábola do semeador. E ele fez uma análise muito interessante sobre a parábola e me chamou a atenção este 100, 60 e 30. E eu peguei uma colinha dele, então. Por que não? Para que eu vou inventar a roda se a roda foi inventada e está funcionando maravilhosamente bem? E ele faz uma analogia, porque o que acontece? A parábola permite essas licenças, aí tem professor de português, né? Essas licenças poéticas, né? Então ele faz uma analogia com aquela passagem de Jesus, dos fariseus, em que os fariseus estavam sempre querendo pegar Jesus, né? Dar uma rasteira no mestre, né? Mas o mestre era o mestre, né? O divino mestre, né? Conhecia cada um deles, então eles perguntam, né? Qual é a maior lei, né? Qual é a lei, então? Porque eles estavam querendo que ele apresentasse uma nova lei, não a lei tida como a lei, que era a lei mosaica, e Jesus então apresenta a lei do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E aí o Jorge traz, e eu achei muito assim, inteligente da parte dele, muito sábio da parte dele, pelo menos foi a minha sensação, espero que sirva também para as irmãs e os irmãos. Então ele fala que quando a gente tem essa terra fértil e a semente realmente cai e assim, integralmente, de forma integral, nós amamos a Deus, amamos ao próximo e amamos a nós mesmos. Esse é o 100, segundo a analogia dele. A visão que ele tem deste momento da parábola. Então, amar a Deus, amar ao próximo, porque nós só podemos amar a Deus e amar ao próximo se nós conhecermos o amor. Como é que alguém ama sem conhecer o amor? Ora, se eu não me amo, eu não posso amar ao próximo. Tem amor por mim, vou amar ao próximo? Se eu não conheci o amor em mim, eu não amo Deus, porque Deus está onipresente na criação. Não é isso? Lá no livro dos Espíritos, nós temos de forma didática os atributos de Deus, onipresente. O pessoal do estudo sistematizado sabe isso, né, Nai? Então, onipresença, onisciência, então, onipresença. Ó, se Deus está onipresente, se eu amo Deus, eu me amo. Como é que eu vou amar a Deus? Eu vou amar o velhinho de barbas brancas, lá não sei aonde, em cima ou embaixo, no céu? Não, eu vou amar a Deus em mim. Então, esse 100%, pegando a cola do Jorge, é amar a Deus, amar ao próximo e, obviamente, o alto amor. Então, essa semente integral. Que maravilha, né? Fomos por 10. Passamos, já estamos no mundo de regeneração. Mas aí tem o meio termo, né? 60, né? Aí esses 60 a gente ama a Deus, acha que ama o próximo, está ali no meio do caminho, vamos dizer assim. Está se achando, está se conscientizando, já não está aceitando mais o lixo dos outros, né? Autoestima, porque é importante. Nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer, inclusive, as nossas conquistas e de afirmá-las. Isso não é vaidade, isso não é orgulho, isso é autoconsciência, autoconhecimento. Eu tenho determinada fortaleza e sei também das minhas fraquezas. Mas todo mundo fala assim, mas eu sou isso, eu tenho não sei o quê, e só vai diminuindo, vai sendo achatado, né? Não, eu realmente ainda tenho essa fraqueza, eu tenho essas questões, mas eu também já conquistei isso. E por que não afirmar diariamente? Afirmar, inclusive, aquilo que ainda não conquistamos. Eu amo, eu sou forte, poder da palavra. Jesus, por diversas vezes, fez afirmações de cura. Deus e o Pai somos um. Essa é uma afirmação de autorrealização. Essa é uma afirmação que todo espírita deveria fazer diariamente. Porque reconhece o verdadeiro espírita
como verdadeiro cristão. Por que não afirmar diariamente, eu e o Pai somos um? Ah, mas eu sou ainda uma criatura dividida, uma criatura perdida. Afirma, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu sou amor, eu sou paz. Não, mas... Então, vamos mudar. Vamos mudar essa vibe, não é isso? Senão a gente vai ser cancelado, hein? E aí, esse 30 é aquele que está meia boca, vamos dizer assim, né? Aí diz assim, eu amo, próximo, mas aí maltrata, desrespeita a esposa, reclama do chefe. Então, vamos preparar essa terra, e só uma maneira de preparar essa terra, reforma íntima. Reforma íntima. E aí, nós chegamos numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Naila falou algo importantíssimo. Na terça-feira eu falei para a minha turma de estudo da mediunidade, quem não faz Evangelho no lar, falei para a turma, não é isso, Pedro? Falei, vou pedir a espiritualidade da casa, não vou pedir os benfeitores, pedir as benfeitoras, porque o puxão de orelha é mais delicado, né? Vou pedir para puxar a orelha de quem não faz Evangelho no lar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que fazer o Evangelho no lar. Ah, mas é impositivo? Não. É benefício para nós, é benefício para a nossa casa. Nós precisamos trazer luz dos nossos corações para o ambiente. Ah, mas meu marido não gosta, minha esposa, meu filho. Recolhe-se, convida. Quem não quiser participar, livre-arbítrio, mas faça. Ah, mas eu não sei fazer. Nós estamos aqui para ajudar. Ah, mas eu não sei orar. Silencia, agradece. Fala o nome de Deus, chama prece. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, fala, porque existe um capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos, que está lá a parábola do semeador. E nós fizemos um recorte. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes, as nuances, as variações existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Ora, se eu tenho diferentes formas de perceber, de apreender o conhecimento da doutrina do Evangelho, eu tenho também indivíduos espinhos, não é isso? Indivíduos terra 30%, indivíduos terra 60%, indivíduos à beira do caminho. Por quê? Porque se Jesus colocou de uma forma poética, por intermédio de uma metáfora, fazendo uma analogia, nós vamos encontrar e vamos nos identificar. E aí eu pergunto, que indivíduo nós somos? Gostaria que cada um pensasse sobre isso nesta noite. E mais do que pensar, que indivíduo eu quero ser? E eu, quando preparei, eu disse, eu quero ser terra 100%. Eu quero receber a mensagem, a semente, de forma integral e permitir que ela germine e frutifique de forma integral. Esse é o meu objetivo. Infelizmente, eu ainda não sou terra 100%. Mas também não sou espinho, não, viu, minha gente? Já tenho consciência que eu não sou espinho. Não é esse segredo, viu? Ela está aí para confirmar. Tá bom? Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele da letra morta? Lembrei de Paulo, o apóstolo dos gentios. Olha, o que ele falava? A letra mata, o Espírito vivifica, o Espírito que dá vida. Quantos falam? A questão número tal do livro dos Espíritos, sei que a questão tal, o capítulo tal, etc. Hoje eu até memorizei, né? Lucas 10, 2. Né? A colheita é grande, memorizei. Mas o mais importante é o que eu entendi, o que eu aprendi disso. Então, o Espírito é que dá vida.
A letra mata, o espírito é que dá vida. Para as quais não passa ele, o ensinamento de letra morta, e que, como a semente caindo sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Nenhum fruto dá. Se a letra for morta, nenhum fruto dá. Aí caiu realmente em terra estéril. E nós vemos criaturas que são terra estéril. Mas mesmo assim, Deus está presente. Em algum momento, esta onipresença divina falará e a mudança chegará para todos nós. Está chegando também o final do tempo, o relógio Flávio não fez o que nós combinamos, hein, Flávio? Não derrubou. Por quê? Porque ele já está querendo ser terra 100%. Se eu derrubo, eu vou ser 30%, né, Flávio? Então, vamos lá. Emmanuel, afastemo-nos, pois, das nossas inibições, das nossas mazelas, das nossas reclamações, das nossas lamentações, da nossa falta de ação, do nosso desamor, de tudo isso que nos impede de marcharmos na direção da felicidade e da plenitude. E aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, que nesta noite nós façamos coro com Emmanuel, vamos aprender com Cristo e vamos sair a semear. Vamos aprender com esta doutrina maravilhosa que nós escolhemos. Nós escolhemos ser espíritas. Não existe espírita kardecista, não existe espírita de mesa branca, existem espíritas. Existe doutrina espírita. E nós escolhemos ser espíritas. E escolher ser espírita é uma decisão difícil, porque a doutrina cobra, respeitando o livre-arbítrio, mas ela vem e diz, é assim. Ela é clara. Ela não fica afagando com ilusões, com dogmas. Ela apresenta a verdade libertadora, porque ela é o cristianismo redivivo. Nós estamos revivecendo a mensagem do Cristo. Nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que nós respeitamos aqueles que não pensam como nós, porque nós não estamos com a verdade. A verdade é. Quando nós entendemos que a verdade é, nós começamos a nos libertar. Joana, as sementes são palavras do Senhor, férteis e nobres. A semente, mesmo que não frutifique, ela não se contamina. A semente é. A semente do carvalho encerra o carvalho, mesmo que ela não germine. Ali está o carvalho, a árvore frondosa. Tem seu potencial libertador. Potencial. Não é uma potência libertadora. Quem transforma o potencial libertador da semente somos nós, somos cada um de nós. É a terra fértil de cada um de nós. Nós nos transformamos nessa terra fértil e aí sim, esse potencial libertador se torna potência. Porque quando nós olhamos a queda d'água, ela não é energia. Ela é potencialmente energia. É preciso toda uma construção e fazê-la passar por determinados caminhos para que ela se torne potência, energia. Assim também é a liberdade, por intermédio da verdade, da semente, da palavra do Senhor. Há, no entanto, outras sementes que não são as sementes que elas chamam de palavra do Senhor, que tem recebido a preferência da criatura humana. E que sementes têm recebido a nossa preferência? É preciso pensar. Saudades, né? Mas nós vamos continuar insistindo, né? Ele foi, mas está aqui. Ele está querendo ficar lá na casinha dele, lá, né, na colônia Redenção, mas nós estamos aqui. Vem para cá, meu filho. Vem cá, vamos ouvir mais um pouquinho do que você trouxe, né, do que você falou, e aí nós deixamos as irmãs e aos irmãos esse pensamento deste semeador de estrelas. Nós podemos também semear estrelas. Na vida, todos somos semeadores.
Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem. Aquele que semeia espinho acha que está ferindo o outro, mas na realidade está ferindo a si próprio. É lógico que há o sofrimento, mas o verdadeiro sofrimento, aquele que vai doer verdadeiramente, quando a gente ficar frente a frente com a nossa consciência, porque Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? O Espírito diz, na consciência. É a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, qual modelo que Deus tem oferecido aos homens para servir de guia e tal? Jesus. Essa é a mais curta. E depois, onde está escrita a consciência, a lei de Deus? Na consciência. Está no Evangelho? Está na consciência. E aí os evangelhos, os livros da doutrina vão trazer pérolas, fragmentos, mas a lei de Deus está na consciência de cada criatura. Por isso que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E se nós praticamos o que não é certo, é escolha nossa, livre-arbítrio, mas seremos responsáveis tanto pelo mal que fazemos, quanto pelo bem que deixamos de fazer. Muitos dizem assim, mas eu não faço o mal e também não faz o bem. Também será responsabilizado. Porque todos podem semear. Todos são semeadores na vida do Senhor. Todos. Apesar de serem poucos. Os trabalhadores, conforme o próprio mestre diz. Neste mundo. Em mundos ditosos, em mundos felizes. Aí não. Aí a história é diferente. E no mundo regenerado será um pouco diferente também do que nós enfrentamos hoje. Haverá o mal? Sim. Mas o bem irá prevalecer. Aqui, infelizmente, ainda, temporariamente, o mal ainda está prevalecendo. O mal é temporário. O bem é perene. Outros semeiam espinho e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear. Ninguém vive sem semear. Divaldo está corretíssimo, porque todos nós somos semeadores. Todos nós fazemos escolhas diariamente. Todos nós. E que escolhas nós estamos fazendo? São as mais acertadas? Temos que responder. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. E nós apresentamos esse slide naquele estudo Ser Espírita, e eu trouxe de novo. Nós poderíamos acrescentar aqui também o egoísmo. Esta é uma orientação de um grupo de espíritos que trouxeram a doutrina espírita por vários médios, Kardec reuniu, não é isso? Então, lá no início do Livro dos Espíritos, tem esta passagem chamada Prolegômenos, que é uma cepa, um desenho que os próprios espíritos fizeram. É interessante, quem não conhece, leia a mensagem, muito bonita, incentivando Kardec e seus colaboradores a seguirem, porque preparar a terra fértil é muito difícil, é muito trabalho. E preparar a terra fértil para outros é um trabalho gigantesco. Se nós estamos hoje aqui, é porque aqueles irmãos do plano espiritual, do plano terreno, os colaboradores, os médiuns, e o próprio Kardec, que teve que liderar tudo isso, trouxeram a doutrina à baila, à luz do nosso plano. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Então, nós poderíamos incluir o egoísmo. Porque Kardec pergunta quais são os dois maiores obstáculos, quais são os maiores obstáculos óbvios ao progresso, à evolução. Uma questão do Livro dos Espíritos. E os Espíritos dizem orgulho e egoísmo. Raiz de todas as demais chagas, barreiras entre nós e Deus.
E essa barreira está em nós. Não é uma barreira fora de nós. Ora, se Deus é onipresente, nós criamos a barreira em nós mesmos. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode ser visto do cego para fazer compreensível a luz. Minhas irmãs e meus irmãos, eu agradeço a atenção. Eu peço desculpas, porque hoje seria Darcy, a voz gostosa, né, embalar vocês na noite, mas eu fiquei muito feliz de poder trazer esse estudo. Poderia ter me aprofundado mais, mas o tempo não me permitiu. Mas muito feliz em revisitar esta parábola e poder compartilhar com vocês algumas reflexões e que Jesus nos abençoe para que possamos verdadeiramente receber as sementes celestes e que possamos ser terra santa. Muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe sempre. Passei só um minuto, hein? Está me devendo, hein, Flávio? Faço. Aqui está aí trabalhando. Ó, Maurício, prece vale bônus hora. Se o estudo não vale, prece vale. Passou 2 minutos. Eu sempre gosto de citar a transfiguração de Jesus no monte. Para mim, é a passagem mais linda do Evangelho. Tem tantas, né? Mas a que me comove sempre. E Jesus, então, subiu ao monte e lá estavam com ele Pedro, João e Tiago. E ele se transfigura em luz. Os discípulos, naquele momento, e que bênção os discípulos poderem participar deste momento, presenciarem este momento, eles meio que deram uma cochilada. Ainda bem que hoje ninguém cochilou, né? Que bom, né? E aí, quando Pedro, então, desperta, na realidade, essa cochilada foi realmente uma entrada numa dimensão tamanha que eles não tinham ainda o preparo para fazer. Eu acredito que, então, eles começam a entrar naquela vibe do mestre, né? Porque a transfiguração é algo, né, bastante forte e significativo. Então, Jesus se transfigura em luz e Pedro, então, extasiado naquele momento, diz: que bom que é, Senhor, estarmos aqui. Então, sentindo a presença do Cristo transfigurado em luz, nós queríamos dizer: Senhor, que bom que é estarmos aqui nesta noite. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos seguir fiéis, trabalhadores da Tua vinha, Senhor. Ilumina-nos a consciência com a luz da sabedoria. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que ainda nos prende ao mundo material, para que possamos conhecer a nossa verdadeira essência, que é espiritual. E dulcifica, Senhor, os nossos corações, para que possamos afirmar contigo, Senhor. Eu e o Pai somos um. Que assim seja, graças a Deus.